o profeta de fogo, a jornada de Elias até os céus. O sol escaldante castigava a terra árida de Gileade como um martelo implacável sobre uma bigorna. Naquele horizonte ondulante pelo calor, onde o céu e a terra pareciam fundir-se em uma fornalha abrasadora, surgiu um homem. Não era um homem comum. Sua presença, mesmo à distância, impunha respeito e despertava curiosidade. Vestia uma túnica simples de pelo de camelo, presa à cintura por um cinto de couro. Seus cabelos e barba, revoltos pelo vento quente do deserto, emolduravam um rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Em seus olhos, porém, ardia uma chama que nenhum deserto poderia extinguir. Este homem era Elias, o Tisbita, um nome que ecoaria através dos séculos e se tornaria sinônimo de zelo profético e coragem inabalável. Sua história não precisou ser escrita em crônicas reais para se perpetuar. Suas palavras e seus feitos foram mais impactantes que as façanhas de muitos reis. No século IX a.C., quando o reino de Israel mergulhava nas trevas da idolatria, Elias surgiu como um farol de verdade, desafiando monarcas e reavivando a fé em um Deus que parecia ter sido esquecido. A relevância de Elias no plano divino era inquestionável. O próprio profeta Malaquias anunciou: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Malaquias 4:05. Esta profecia ecoava no coração de todos os que aguardavam o retorno deste mensageiro divino, envolvendo sua figura em um manto de mistério e expectativa que apenas aumentava seu carisma enigmático. Pouco se sabia sobre suas origens. A Bíblia menciona apenas que era de Tisbe, em Gileade. Sua família e suas raízes permaneciam obscuras, como se o próprio Deus tivesse desenhado sua figura para emergir do anonimato diretamente para o centro do palco da história de Israel. Esta ausência de detalhes sobre seu passado apenas intensificava o poder de sua presença, como se ele fosse menos um homem e mais uma manifestação da vontade divina em forma humana. O confronto com Acabe. A primeira aparição pública de Elias foi tão dramática quanto inesperada. Sem anúncio prévio, sem credenciais humanas para respaldá-lo, ele se apresentou diante do rei Acabe, o monarca que havia conduzido Israel ao mais profundo abismo da idolatria. Acabe estava em seu trono, discutindo com conselheiros sobre as melhores estratégias para expandir sua influência política. O salão real estava repleto de cortesãos e diplomatas quando as portas se abriram com estrondo. Os guardas, alarmados, levaram suas mãos às espadas, mas algo na figura que adentrou o recinto os fez hesitar. Elias caminhou pelo tapete vermelho que levava ao trono, seus passos firmes e quando no repentino silêncio. Os olhares, antes dispersos em conversas paralelas, agora convergiam para aquela figura austera. "Quem é você para entrar assim, sem ser anunciado?" A voz de Acabe era uma mistura de curiosidade e indignação. "Tão vivo quanto é o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, declaro que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto por minha palavra." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que 1000 pedras. Acabe, inicialmente atonito com aquela audácia, recuperou-se rapidamente, sua expressão se transformando em uma máscara de fúria. Antes que pudesse ordenar a prisão daquele intruso insolente, Elias já tinha desaparecido, como uma sombra que se dissolve ao meio-dia. As palavras de Elias não eram mera retórica. Eram uma declaração de guerra espiritual. Em uma sociedade agrária como Israel, cuja sobrevivência dependia das chuvas sazonais, anunciar uma seca era decretar calamidade pública. Mas o mais perturbador para Acabe não era a ameaça em si, mas o desafio direto à sua autoridade religiosa. Sob influência de sua esposa, Jezabel, uma princesa fenícia devota de Baal, Acabe havia instituído o culto a este deus pagão como religião oficial de Israel. E Baal era, ironicamente, considerado o deus da chuva e da fertilidade. Ao profetizar a seca, Elias estava desafiando não apenas o rei, mas também o poder de seu Deus. O refúgio no deserto. Após o confronto, Elias recebeu uma ordem divina: "Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Crite, a leste do Jordão. Beba do riacho, e ordenei aos corvos que o alimentem ali." Obediente, Elias partiu para o deserto, onde viveu em isolamento. Cada manhã e cada entardecer, como em uma coreografia celestial, corvos vinham até ele trazendo pão e carne. Elias bebia das águas do riacho, que gradualmente diminuía sob o sol inclemente. Esta provisão milagrosa era como uma demonstração tangível da fidelidade divina, contrastando com a seca que começava a castigar a terra. O riacho de Crite, no entanto, não era um oásis permanente. As semanas foram passando, e Elias observava, dia após dia, o nível da água baixar. O leito do riacho, antes abundante, tornou-se apenas um filete de água cristalina que serpenteava entre as pedras. Finalmente, o riacho secou completamente, como um símbolo do castigo divino que se estendia por toda a terra. Foi neste momento crítico que a voz de Deus se fez ouvir novamente: "Levante-se, vá para Sarepta, na região de Sidom, e permaneça lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida."
Sarepta ficava em território estrangeiro, na terra de origem de Jezabel. Era como se Deus estivesse enviando seu profeta para o coração do território inimigo, provando que seu poder transcendia fronteiras políticas e limites geográficos. A viúva de Sarepta. Quando Elias chegou aos portões de Sarepta, encontrou uma mulher catando gravetos. Seu rosto magro e suas roupas desgastadas contavam uma história de privação e luta que dispensava palavras. A seca havia convertido a vida em uma batalha diária pela sobrevivência, e aquela viúva lutava com as armas que tinha. Por favor, traga-me um pouco de água em uma jarra para que eu possa beber, pediu Elias, observando atentamente a reação da mulher. Sem hesitar, ela se virou para buscar água, demonstrando uma generosidade que transcendia sua própria necessidade. E, por favor, traga-me também um pedaço de pão, acrescentou ele. A viúva parou e virou-se lentamente. Seu olhar era uma mistura de vergonha e desespero. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão, apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite num vaso. Estou ajuntando uns poucos gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição para mim e meu filho, para que comamos e depois morramos. Suas palavras eram como pedras que rolavam de um despenhadeiro, pesadas, inevitáveis, carregadas de uma resignação que nascia da absoluta falta de esperança. Elias, contudo, viu naquela mulher algo que ela mesma havia esquecido, a capacidade de confiar, mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no jarro não se acabará e o azeite no vaso não se esgotará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela promessa pairou no ar quente da tarde como uma nuvem carregada de impossibilidades. A viúva olhou para Elias, depois para o punhado de gravetos em sua mão, e finalmente para o horizonte vazio, onde nenhuma nuvem prometia alívio. A fome era real, a morte parecia certa, mas havia algo no olhar daquele estranho que a fez reconsiderar. Em silêncio, ela tomou sua decisão. Um ato de fé que desafiava toda a lógica humana. Foi para casa e fez o que Elias havia pedido. E assim começou o milagre cotidiano. Cada manhã, ao acordar, a viúva encontrava farinha no jarro e azeite no vaso, exatamente como o profeta havia prometido. A viúva de Sarepta havia aprendido uma lição que ecoaria através dos séculos. Às vezes, a fé exige que demos o que não podemos poupar para receber o que não podemos produzir. A ressurreição do filho da viúva. A vida na casa da viúva havia encontrado um novo equilíbrio. A fome fora afastada pelo milagre diário da farinha e do azeite que não se esgotavam. Elias ocupava o quarto de hóspedes no terraço, um espaço simples, mas suficiente. A gratidão da viúva era palpável em cada refeição compartilhada, em cada conversa ao cair da tarde. Mas a tranquilidade daquela nova rotina foi abruptamente interrompida quando o filho da viúva adoeceu. Não era uma indisposição passageira, mas uma enfermidade grave que piorava a cada hora. O menino, que antes corria pelos arredores da casa com a energia típica da juventude, agora jazia em seu leito, a respiração cada vez mais fraca, o pulso cada vez mais errático. A viúva assistia, impotente, enquanto a vida se esvaía de seu único filho. Finalmente, em uma manhã cinzenta, o menino parou de respirar. A dor da mãe explodiu em uma torrente de acusações contra Elias. O que você tem contra mim, homem de Deus? Você veio para lembrar-me de meu pecado e matar meu filho. Suas palavras, carregadas de amargura, refletiam uma crença comum à época, a de que as desgraças eram punições divinas por pecados cometidos. Na mente atormentada da viúva, a presença de Elias havia, de alguma forma, atraído a atenção divina para seus erros passados. Elias, sem responder à acusação, pediu: dê-me o seu filho. Com gentileza, tomou o corpo inerte do menino nos braços e o levou para seu quarto no terraço. Ali, sozinho com o menino, Elias clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também tragédia a esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então, num gesto inusitado, Elias deitou-se sobre o menino 3 vezes, cobrindo o pequeno corpo com o seu, como se tentasse transferir sua própria vida para aquele corpo sem vida. Ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O quarto ficou em silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia possível ouvir o pulsar das estrelas. E então, como um sussurro que cresce até se tornar um grito, a vida retornou ao corpo do menino. Primeiro, um leve tremor, depois um suspiro profundo, e finalmente seus olhos se abriram, confusos, mas vivos. Elias, com o coração transbordando de gratidão, tomou o menino nos braços e desceu as escadas. A viúva, consumida pelo luto, não percebeu imediatamente sua chegada. Olhe, seu filho está vivo, anunciou Elias, apresentando o menino. A viúva ergueu os olhos, incrédula. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Então,
Com um grito que mesclava alegria e descrença, ela correu para abraçar o filho, tocando seu rosto, seu cabelo, seu peito que agora subia e descia com o ritmo regular da respiração. Virando-se para Elias, com lágrimas que agora eram de alegria, ela declarou: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é verdade. Este milagre da ressurreição foi mais do que a restauração de uma vida, foi a restauração da fé. A viúva, que havia dado seu último punhado de farinha em um ato de fé, agora recebia de volta não apenas um milagre de provisão, mas o próprio milagre da vida. O confronto no Monte Carmelo. 3 anos se passaram. 3 anos de céu de bronze e terra de ferro. A seca havia devastado o reino de Israel, transformando campos antes férteis em desertos ressecados. A fome estendia seus dedos esquálidos por cada canto do país, não discriminando entre palácios e cabanas. Foi então que a palavra do Senhor veio a Elias: vai e apresente-se a Acabe, e enviarei chuva sobre a terra. Quando Elias se aproximou de Samaria, a capital do reino, encontrou uma cidade transformada pela calamidade. As ruas, antes movimentadas, agora estavam quase desertas. Os poucos transeuntes carregavam em seus rostos as marcas da privação contínua. O palácio real, apesar de sua opulência externa, não estava imune à crise. Acabe havia convocado Obadias, o administrador de seu palácio, para uma missão desesperada. Vamos percorrer a terra, a todos os mananciais e vales. Talvez encontremos capim suficiente para manter vivos os cavalos e as mulas, e não precisemos matar nenhum dos animais, ordenou o rei. Obadias era um homem dividido entre 2 mundos. Servo leal de Acabe, ele também era um devoto secreto do Deus de Israel. Durante a perseguição aos profetas do Senhor, instigada por Jezabel, Obadias havia arriscado sua posição e sua vida para esconder 100 profetas em 2 cavernas, alimentando-os com pão e água. A caminho de sua missão, Obadias encontrou Elias. Reconhecendo-o imediatamente, prostrou-se com o rosto em terra. É você mesmo, meu senhor Elias? Perguntou, mal acreditando em seus olhos. Sim, sou eu. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui, respondeu o profeta. Obadias empalideceu. Levar tal mensagem a Acabe era como carregar sua própria sentença de morte. O rei havia procurado Elias em cada nação e reino, forçando juramentos de que o profeta não estava escondido em seus territórios. Se agora Obadias anunciasse a presença de Elias, e o profeta desaparecesse novamente. O que eu fiz de errado para que você entregue seu servo nas mãos de Acabe para ser morto? Lamentou Obadias. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não há nação ou reino onde meu senhor não tenha enviado alguém para procurá-lo. Elias, compreendendo o temor de Obadias, assegurou-lhe: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, hoje me apresentarei a Acabe. Relutante, mas obediente, Obadias foi ao encontro de Acabe. O rei, ao ouvir a notícia, apressou-se para encontrar Elias. É você mesmo, perturbador de Israel, trovejou Acabe, assim que avistou o profeta. Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas sim você e a família de seu pai, retrucou Elias, sua voz firme como rocha. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o Israel ao Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ezerá, que comem à mesa de Jezabel. O Monte Carmelo erguia-se majestoso sobre a planície de Jezreel, sua silhueta recortada contra o céu como um altar natural. Era um local estrategicamente escolhido, visível de longe, um palco perfeito para o que seria o mais dramático confronto religioso da história de Israel. Multidões começaram a se reunir, atraídas por uma mistura de curiosidade e desespero. Ali estavam os profetas de Baal, vestidos com seus mantos coloridos e adornos cerimoniais. Ali estava o rei, cercado por sua corte. E ali estava o povo de Israel, olhos marcados pela fome, corações divididos pela dúvida. Elias se adiantou, sua figura solitária contrastando com a multidão de profetas pagãos. Sua voz, forte como trovão, ecoou pela encosta do monte: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo permaneceu em silêncio. As palavras de Elias haviam exposto a raiz de seu problema, não era ignorância, mas indecisão. Eram como homens equilibrando-se entre 2 mundos, recusando-se a comprometer-se plenamente com qualquer um deles. Eu sou o único profeta do Senhor que restou, mas Baal tem 450 profetas, continuou Elias. Tragam-nos 2 novilhos. Eles poderão escolher um, cortá-lo em pedaços e pô-lo sobre a lenha, mas sem acender o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, também sem acender o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo, esse sim é Deus. Concordamos, exclamou a multidão, repentinamente animada pela proposta concreta.
Os profetas de Baal escolheram seu novilho e o prepararam. Desde a manhã até o meio-dia, clamaram: Baal, responde-nos. Dançavam frenéticos ao redor do altar, mas não houve resposta, nenhuma voz, nenhum sinal de vida. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles: gritem mais alto. Afinal, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Os profetas de Baal intensificaram seus gritos, cortando-se com espadas e lanças, derramando seu próprio sangue sobre o altar, em uma tentativa desesperada de despertar seu Deus. O frenesi continuou até a hora do sacrifício da tarde, mas, como antes, não houve resposta. Então Elias convocou o povo: aproximem-se de mim. Todos se aproximaram, e ele começou a reconstruir o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, simbolizando a unidade do povo de Deus. Cavou uma vala ao redor do altar, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Encham 4 jarros de água e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha, ordenou. Os olhares incrédulos que recebeu refletiam a ironia da situação. Em uma terra devastada pela seca, onde cada gota de água era mais preciosa que ouro, Elias pedia 4 jarros. E não parou por aí. Ordenou que repetissem o procedimento mais 2 vezes, até que a água escorresse ao redor do altar e enchesse a vala. Na hora do sacrifício da tarde, Elias, o profeta, aproximou-se e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que estás fazendo seus corações voltarem para ti. Então o fogo do Senhor caiu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água da vala. Quando todo o povo viu isso, prostrou-se com o rosto em terra e gritou: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum deles escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, onde foram executados. A chuva prometida. O céu, que há 3 anos não derramava uma gota sequer, permanecia impassível após o confronto no Carmelo. Elias, no entanto, sentia em seus ossos que a mudança estava próxima. Suba, coma e beba, pois ouço o som de uma forte chuva, disse a Acabe. Enquanto o rei se retirava para festejar, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. Ali, curvou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, em uma postura de profunda humildade e intensa intercessão. Vai e olhe na direção do mar, disse a seu servo. O servo foi, olhou e retornou: não há nada lá. Vá de novo, instruiu Elias. 7 vezes o servo foi e voltou. Na 7ª vez, relatou: uma nuvem, pequena como a mão de um homem, está se levantando do mar. Aquela pequena nuvem era o prenúncio do fim da seca. Rapidamente, o céu escureceu com nuvens e vento, e começou uma forte chuva. A água, tanto tempo esperada, caía em torrentes, transformando o pó em lama, enchendo os leitos secos dos rios, renovando a esperança de um povo ressequido não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A fuga e o desânimo. A vitória no Monte Carmelo e o retorno da chuva deveriam ter sido o auge do ministério de Elias. No entanto, o que se seguiu foi uma das fases mais sombrias de sua vida. Quando Jezabel soube o massacre dos profetas de Baal, enviou um mensageiro a Elias: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias, que havia enfrentado 450 profetas de Baal sem hesitação, agora fugia para salvar sua vida. A ameaça de Jezabel o atingiu em um momento de vulnerabilidade. Exausto física e emocionalmente após o confronto no Carmelo, ele não encontrou em si mesmo forças para mais uma batalha. Fugiu para Berseba, em Judá, onde deixou seu servo, e continuou sozinho pelo deserto. Após um dia de caminhada, sentou-se sob um zimbro e orou para morrer: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que meus antepassados. Aquelas palavras desnudavam uma alma em profunda angústia. O homem que havia ressuscitado o filho da viúva, que havia feito descer fogo do céu, agora suplicava pela própria morte. Era o paradoxo da condição humana: mesmo os mais poderosos servos de Deus não estão imunes às profundezas do desespero. Exausto, Elias adormeceu sob o zimbro. De repente, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Olhando ao redor, viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela 2ª vez, tocou e disse: levante-se e coma, pois a sua jornada será muito longa. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Fortalecido por aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
no Horebe, entrou em uma caverna e ali passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Esta pergunta não era um pedido de informação, mas um convite à introspeção. Deus estava convidando Elias a examinar suas motivações, seus temores, sua compreensão de sua própria missão. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, respondeu Elias. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me também. Havia um tom de autopiedade em suas palavras, uma percepção distorcida pela depressão. Elias se via como o último defensor de Deus, carregando sozinho o peso da fidelidade em um mundo de apostasia. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento forte, tão violento que despedaçou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um sussurro suave. Quando Elias o ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me também. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho que você veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Milá, para suceder a você como profeta. Deus revelou a Elias que havia reservado 7.000 em Israel, cujos joelhos não se curvaram a Baal e cujas bocas não o beijaram. Elias não estava sozinho, como acreditava. Havia outros fiéis, ocultos talvez, mas presentes. Seu senso de isolamento era uma distorção da realidade, um sintoma de seu estado emocional fragilizado. A resposta de Deus à crise de Elias é uma aula de terapia divina. Primeiro, cuidou de suas necessidades físicas, descanso e alimentação. Depois, convidou à reflexão sobre sua situação. Finalmente, deu-lhe uma nova missão, um propósito renovado, mostrando-lhe que a obra divina continuaria mesmo após sua partida. O chamado de Eliseu. Deixando o Monte Horebe, Elias partiu em busca de Eliseu. Encontrou arando um campo com 12 juntas de bois, ele próprio conduzia a 12ª. Elias aproximou-se e lançou sua capa sobre ele, um gesto simbólico que significava a transferência do manto profético. Eliseu compreendeu imediatamente o significado daquele gesto. Deixando os bois, correu atrás de Elias: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Vá e volte, respondeu Elias. Pois o que eu fiz com você? Eliseu retornou, matou sua junta de bois, e usou o equipamento para cozinhar a carne, oferecendo-a ao povo, que a comeu. Em seguida, partiu e tornou-se auxiliar de Elias. Aquele gesto simbólico marcou o início de uma nova fase no plano divino. Elias, que havia-se visto como o último dos fiéis, agora participava da preparação de seu sucessor. A obra de Deus continuaria através de Eliseu, mas antes havia outras missões para Elias cumprir. A vinha de Nabote. Enquanto Elias seguia seu caminho, um drama obscuro se desenrolava em Jezreel. Nabote, um israelita, possuía uma vinha adjacente ao palácio de Acabe em Jezreel. O rei desejava aquela terra para transformá-la em um jardim. Dê-me a sua vinha para que eu a transforme numa horta, já que fica ao lado do meu palácio, propôs Acabe a Nabote. Em troca, darei a você uma vinha melhor ou, se preferir, pagarei o que ela vale. Nabote, fiel às tradições de Israel, recusou: o Senhor me livre de vender a herança dos meus antepassados. A recusa de Nabote não era mera teimosia. A lei mosaica estabelecia que a terra era uma herança familiar, a ser preservada de geração em geração. Vendê-la, exceto em casos de extrema necessidade, era considerado uma violação do pacto divino. Acabe retornou ao palácio, abatido e furioso, recusando-se a comer. Jezabel, ao descobrir o motivo de seu desânimo, mostrou desprezo pela sensibilidade do marido: é assim que você governa Israel. Levante-se, coma e anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote, o jezreelita. Em seguida, Jezabel orquestrou um plano diabólico. Escreveu cartas em nome de Acabe, selando-as com o anel real, e enviou-as aos nobres e anciãos de Jezreel. Ordenou que proclamassem um jejum e colocassem Nabote em lugar de destaque. Então, deveriam providenciar 2 testemunhas falsas que o acusassem de blasfemar contra Deus e o rei, um crime punível com morte. O plano foi meticulosamente executado. Nabote foi falsamente acusado, condenado e apedrejado até a morte.
Quando Jezabel soube que Nabote estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, mas morto. Acabe, ouvindo que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Seu silêncio cúmplice era tão condenável quanto a perversidade de Jezabel. Foi então que a palavra do Senhor veio a Elias: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está agora na vinha de Nabote, tomando posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossa de sua propriedade. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu próprio sangue. Elias encontrou Acabe na vinha de Nabote. O rei, ao vê-lo, sentiu o sangue gelar em suas veias. Então você me encontrou, meu inimigo, exclamou. Eu o encontrei, respondeu Elias. Porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Estou para trazer desgraça sobre você. Destruirei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino, tanto escravos como livres. Quanto a Jezabel, os cães a devorarão junto ao muro de Jezreel. As palavras de Elias eram como martelos sobre a consciência de Acabe. Desta vez, o rei reagiu com genuíno arrependimento. Rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, jejuou e andava humildemente. Reconhecendo o arrependimento de Acabe, Deus disse a Elias: você notou como Acabe humilhou-se diante de mim. Por ele ter-se humilhado, não trarei esta desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. A ascensão aos céus. O fim do ministério terreno de Elias se aproximava. O Senhor estava prestes a levá-lo aos céus em um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal juntos. Elias disse a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir sozinho. Então foram juntos para Betel. A comunidade dos profetas de Betel veio ao encontro de Eliseu e perguntou: você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem nisso. Elias disse a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir sozinho. E foram juntos para Jericó. A comunidade dos profetas de Jericó aproximou-se de Eliseu e perguntou: você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre? Sim, eu sei, respondeu ele, mas não falem nisso. Elias disse a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir sozinho. E os dois continuaram. 50 homens da comunidade dos profetas foram e pararam a certa distância, de frente para o lugar onde Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Elias pegou a sua capa, enrolou-a e com ela bateu nas águas, que se dividiram para um e outro lado, e atravessaram ambos em terra seca. Quando terminaram de atravessar, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe. Por favor, deixa-me herdar uma porção dobrada do teu espírito, respondeu Eliseu. Você pediu uma coisa difícil, disse Elias, contudo, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não o terá. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou um do outro. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai! Meu pai! Carros e cavaleiros de Israel! E já não o viu mais. Então pegou as próprias vestes e rasgou-as ao meio. Pegou também a capa que havia caído de Elias e voltou para a margem do Jordão. Com a capa que havia caído de Elias, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e outro lado, e ele atravessou. A comunidade dos profetas de Jericó, que observava à distância, disse: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E, dirigindo-se para encontrá-lo, curvaram-se até o chão diante dele. A herança de Elias. A ascensão de Elias não marcou o fim de sua influência sobre o povo de Israel. Sua vida e seu ministério estabeleceram um padrão de coragem profética e zelo apaixonado que inspiraria gerações futuras. A promessa de Malaquias, que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, manteve viva sua memória e a expectativa de seu retorno. Quando João Batista surgiu, preparando o caminho para Jesus, veio com o espírito e o poder de Elias. No Monte da Transfiguração, Elias apareceu junto com Moisés, conversando com Jesus diante dos discípulos atonitos. Seu legado continuou a ecoar através dos séculos, um testemunho vivo da fidelidade e do poder de Deus. Conclusão. A história de Elias é um testemunho da fidelidade de Deus em tempos de crise moral e espiritual. Quando a idolatria parecia ter triunfado em Israel, quando o culto ao verdadeiro Deus estava quase esquecido, Elias surgiu como uma voz solitária clamando no deserto.
Sua jornada nos ensina lições valiosas. Primeiro, que Deus frequentemente opera através de instrumentos improváveis. Elias não era um sacerdote nem um príncipe. Era um homem comum, chamado para uma missão extraordinária. Sua vida nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a obedecê-lo, independentemente de suas credenciais ou origem. Segundo, que coragem moral e espiritual é essencial em tempos de decadência cultural. Elias enfrentou um rei idólatra, uma rainha vingativa e centenas de falsos profetas. Sua integridade inabalável, mesmo quando estava sozinho, é um desafio para nós hoje. Terceiro, que mesmo os mais fortes servos de Deus têm momentos de fraqueza. A depressão de Elias sob o zimbro revela sua humanidade vulnerável. Seu exemplo nos mostra que admitir nossas fragilidades não é sinal de falta de fé, mas uma oportunidade para experimentar o cuidado e a renovação divinos. Olhando para a história de Elias, somos convidados a refletir. Em que áreas de nossa vida somos chamados a demonstrar coragem como a de Elias, enfrentando correntes culturais dominantes com fidelidade à verdade? Como podemos discernir a voz suave e delicada de Deus em meio ao ruído e às distrações de nosso mundo? De que maneira Deus pode estar nos chamando para passar o manto a outros, investindo em uma nova geração de fiéis? A carruagem de fogo que levou Elias não foi apenas o fim extraordinário de uma vida extraordinária, foi o selo divino sobre um ministério marcado pela obediência radical e pelo zelo ardente. Sua ascensão nos lembra que, no final, a fidelidade é recompensada, a justiça prevalece, e aqueles que servem ao Senhor com todo o coração receberão a vindicação final. Que possamos, como Elias, estar dispostos a seguir o chamado divino, mesmo quando o caminho parece solitário e desafiador. Que possamos ter a coragem de confrontar a idolatria em suas muitas formas modernas. E que possamos, após nossa própria jornada de fé, ouvir as palavras: bem feito, servo bom e fiel. Agradeço sinceramente por você ter acompanhado esta jornada pela vida de Elias. Se esta história tocou seu coração ou despertou reflexões, convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas perspectivas e experiências são valiosas para nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar explorando as ricas narrativas e os ensinamentos profundos que as Escrituras nos oferecem. Juntos, podemos descobrir como essas histórias antigas continuam a iluminar nosso caminho hoje. Até nosso próximo encontro, que a fé de Elias inspire sua caminhada espiritual.